para ganhar o pão de cada dia. A mulher fica em casa, cuidando da casa, da alimentação dos filhos. Vai levar filho para a escola. A mãe conhece o filho, a expressão do filho quando ele está triste, até da criança, quando ele está alegre. Quando ele está ansioso, que quer uma coisa e não pode, não tem como conseguir. Minha mãe dizia, neném, tu não tens paciência, tu sois a mãe da paciência. Eu tinha uns 10 anos aí. Tá vendo que eu não reclamava por nada na minha vida. Nem por comida, nem por falta de roupa nova, nada, nada. Para mim tudo estava bom. Eu via minha mãe quase sem nada. Como era que eu não ia me reparar, não é? Minhas condições, eu ia. Na escola mesmo, as meninas se escondiam de mim, ia comer o lanchezinho delas, escondida, eu sabia onde era, saía de perto de mim e ia embora. Eu sabia para que era. Mas eu ficava por ali desconfiada, mas não ia lá aborrecer, não é? Tudo isso, meu Deus, Deus sabe como foi a nossa vida de criança. Olha, não é que meu pai não mandasse dinheiro, não, ele mandava. Agora, para a pessoa que recebia, para fazer a entregar minha mãe não via cor de dinheiro. E também minha mãe não sabia quanto vinha, nem quanto pagava, nem quanto sobrava, se sobrava. E na vendia não tinha de tudo. Imaginem, não é? Mas meu pai nunca soube disso. Ele sempre viveu em São Paulo, sabe? Nós aqui em Pernambuco, ele em São Paulo trabalhando. Ele era ferreiro. Chegou em São Paulo, foi trabalhar na Uzipa. Trabalhou no Expresso Brasileiro, no Expresso Cometa. Era profissional. E mandava dinheiro. Mas nós não líamos as cartas, era pessoas da nossa família que lia e já viu o resto, não é? Façam um cálculo. Olhem, então a mulher ficando em casa, ela olha a família, ela olha a casa, ela olha o que é que falta para dizer o marido, ela prepara a comida, tudo, não é? A obrigação da mãe é muito, muito grande, da dona de casa. E o marido de longe, trabalhando, está sossegado, meus filhos estão bem amparados, meus filhos estão em casa, não estão na mão de estranhos, muitos estranhos, muitas empregadas o judiam com as criancinhas novas, sabiam disso? Elas não podem falar, às vezes nem falar não sabe, nem entende que aquilo é judiação. Às vezes eu vejo passar na televisão, é triste. Então, a mãe é para essa finalidade, minha gente, cuidar dos filhos, conhecer os filhos lá intimamente. E os filhos amarem a mãe, amarem os pais. Cadê papai, mamãe? Ainda não chegou. Não, meu filho está trabalhando, chega já, se Deus quiser. Se Deus quiser, não é? E tudo isso. E a mulher pode ajudar o marido de alguma forma, orientando, ajudando. Era isso que Eva fazia com Adão. Ajudava, orientava. Era ajudadora dele. Então a mulher é para isso, viu, minha gente? Para o marido trabalhar fora e ela trabalhar em casa. Eu sempre tive muitas profissões, graças a Deus. Minhas filhas me chamam de inteligente. Eu costurava para casa e de ganho. Eu fazia tanta coisa, eu bordava. Então hoje eu faço quadros evangélicos. Teve um tempo que eu plantei verdura aqui no quintal, olha. Tudo tinha saída, graças a Deus. Vendi doce de peso, doce de leite e tudo. Maravilha. Ninguém diga que fica parado porque não tem emprego, é porque não usa a inteligência que Deus deu. Olhe, vou continuar. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. Isso, viu, minha gente? Se ele quiser lhe humilhar, você diz, olha, basta. Você é tão importante dentro de casa quanto eu. Você dá a manutenção dos filhos, da casa, minha, sua. E eu cuido dos seus filhos, que são meus filhos também, cuido da casa que é nossa. Lhe ajudo. Tem que a mulher, se ele for bruto, tem que a pessoa falar, não é? O valor que tem. Olhe. Para que também, sim,
mulheres, sede sujeitas a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra de Deus, né, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Minha irmã, meus irmãos, às vezes não precisa nem... Se um for evangélico, eu não quero nem falar de evangélico, tem muitos evangélicos falsos por aí. Cristão, né? Cristão já está dizendo que é de Cristo. Tem muitos, não sei se são cristãos, são evangélicos, que qual era o assunto que eu estava, meu Deus? Sim, que ensinam, mostrar a Bíblia e tudo, aquela pessoa não quer de jeito nenhum, porque não chegou a hora dela. Meu irmão e minha irmã, vamos já ao nosso testemunho dentro de casa, que os filhos se espelham no pai, nos pais, né? E as filhas se espelham nas mães. Olha, é sério. Vamos andar nos caminhos de Deus. O marido também andar nos caminhos de Deus. Observarmos a Escritura Sagrada, ouvirmos, quando é um programa que vale a pena, não é? Quando não é, a pessoa apaga a televisão e sai. Ninguém é obrigado, não é? Olhe, para que também, se algum ou um ou outro, né, não obedece à palavra de Deus, né, à Escritura, pelo procedimento, pelo modo da pessoa viver, o marido andar certo, dormir em casa, trabalhar, não é, tudo mais, é um bom testemunho, e a mulher também do mesmo jeito, então os filhos se espelham neles dois, né? Sim, de sua mulher. Peraí, agora eu vou recomeçar. Mulheres, sede sujeitos a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor, falando com a mulher, viu? Olhe, o enfeite delas, nosso, né, no caso, não seja o exterior, perder tempo com frisado de cabelos, no uso de joias de ouro, na postura de vestes caríssimas. Tem pessoas que mal usam uma roupa, já joga para lá, já não quer mais, sapatos é um montão. Não pode fazer isso, né? Estragar. Mas o homem encoberto no coração e na mente, não é? No incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Incorruptível é uma coisa que não é imoral, não é? Veja, diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Sujeito é assim, do jeito que eu falei, minha gente. A mulher não queira tomar a frente do marido. Se é ele que sai para trabalhar, a mulher vai sair, vai deixar os filhos com quem? Quem merece cuidar dos nossos filhos desde pequeno, se por acaso a pessoa adoecer e tudo, são os nossos pais, os avós daquelas crianças. Mas não confie a ninguém, meu Deus do céu, não confie. Viu? Porque eles perdem o amor que tem pela mãe e pelo pai. Pode crer. Quando eles estão fora, horas e horas, eles pensam que desprezaram eles, e por aí vai, se criam filhos sem pais, né? Os pais estando vivos. Olha, mas o homem coberto, sim, diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Consideração, minha gente, porque se você dá presente, se você chamar, não sei o que, mas não preste atenção àquela pessoa, ela quer contar algum caso de algum filho, de algum parente que aconteceu,
dela mesma e aquele marido não dá atenção. Não pode ser desse jeito cruel, viu? O desprezo começa assim. Não querer ouvir nem a voz da mulher dentro de casa. Só Deus sabe como é ruim, viu? Porque assim se adornavam, já disse, as mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitos a seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo, nós somos mesmo. Pertencemos hoje não mais a Adão e Eva, que Jesus já nos tirou aquela maldição, viu? Nós pertencemos agora à geração dos israelitas. Nós agora temos por pai Abraão, por mãe Sara. Não é mais Adão e Eva. Eles morreram no pecado, sem perdão, não é? Olhe, agora, como Sara já disse, né? Chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nem o espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela. Olha aí, ter vida íntima com a mulher, não diz com outras por fora, é prostituição. Quem deixa a mulher e vai se entregar, vai viver com outra mulher lá fora é adultério, é prostituição. Deus não quer, Deus não pode abençoar uma pessoa assim. Olhe. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, vivei, não é? Dando honra à mulher. O que é honrar? Amar, ajudar, perdoar. Tudo de bom. Ouvi-la, não é? Como vaso, sim, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. A mulher não pode assumir a responsabilidade lá fora, de sair bem cedinho, passar o dia todo trabalhando, em pé, seja onde for. Ela está em casa, cuidando dos filhos, das coisas do marido, resolvendo para ele, quando chegar, já encontrar bem encaminhado, né? Às vezes é trabalho assim, que ele tem até uma lojinha, uma coisa assim. A mulher pode ajudar, em casa mesmo, orientando, dando palpite, não é? Sim. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com a esposa, com entendimento, dando honra à mulher, como um vaso mais fraco, como sendo vós os co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Porque como é que um pode orar junto com o outro se estiverem zangados? Nem olham para a cara do outro, não é? Estão irados. Deus não quer. Agora nós vamos dar outro testemunho, minha gente, que eu toda a vida li, quando eu li, relia muitas vezes. Olha, é muito importante nós sabermos. Olha, escutem só, viu? Aqui mostra as duas alianças, a primeira, a velha aliança e a nova, é comparando o casamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós, que nos lavou no sangue dele. Olha, estando vós mortos, a lei, é o seguinte, a lei dos mandamentos é santa e boa, mas naquele tempo, antes de Jesus, ninguém tinha em quem se segurar. Era uma lei rigorosa, tinha tantos mandamentos que Deus criou para testar o povo dele mesmo. E os gentios que não conhecíamos a Deus, já estávamos condenados ao inferno, bastaria que morresse. Né? Sem arrependimento, sem reconhecer, ninguém vai se arrepender de quê? Pensa que tudo é normal, tudo que a pessoa pratica é normal. Então, o que aconteceu? Nós fomos criados sem lei no mundo. Nós, os gentios, não é? Quem não tem sangue israelita é gentios entregado ao maligno. Mas vai ser salvo porque se o nome estiver lá em cima, no livro da vida do Cordeiro, Deus vai chamar no tempo. Né, gente? Ninguém se precipite, porque Deus tem tempo para tudo, para ele, não é? Sim. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo,
Aos que sabeis a lei, sabem a lei, só a letra, para a pessoa olhar e pronto, não tinha valor de nada. Agora nós temos o Espírito Santo, e a nossa lei é a fé, a esperança e o amor. Chama-se a lei de Deus, é essa, viu? É essa. Sem rituais, sem proibição de não coma isso, não coma aquilo, não pode, por exemplo, tem que jejuar, tem que dar dízimo. Não existe mais isso. Acabou-se a história de sacerdote, porque Jesus assumiu. Jesus é aquele Melquisedeque, a quem Abraão pagou o dízimo de tudo que possuía. O Melquisedeque não tinha genealogia, ninguém conheceu ele, de onde ele veio. Quem sabe de onde Deus veio? Deus tudo criou e por ninguém foi criado. Olhe, então, Jesus é aquele, ele estava lá na pessoa de Melquisedeque. Hoje em dia, depois que Jesus assumiu o sacerdócio eterno, ele é o sacerdote real. Nós somos sacerdócios dele, não é? Não existe mais aquele sacerdote com roupa diferente. Eu hoje uso uma cruz que não tem mais tamanho. O anticristo de Roma é o traje, aquele modo de Jesus ali na cruz. Jesus não está na cruz, ele nunca foi fotografado, né? Passou por isso, mas hoje não está mais preso numa cruz. Ali é uma humilhação para Deus, viu? Aí diz assim, o Jesus da cruz é a prova da derrota, do fracasso de Deus. Eu já vi esse anticristo da agora dizer isso. Então, meus amados irmãos, não existe mais essa história de sacerdote não, viu? Ninguém é grande, maior nem menor. Tem as pessoas capacitadas que Deus ensina para passar a verdade para quem ainda não sabe nem entendem, não é? Tem pessoas que lê a Bíblia, lê de fora a fora, mas não sabe qual é que leu. É preciso que tenha alguém que ensine. Naquela vez que tinha o mordomo, era da rainha, que um profeta, não sei se foi Malaquias, foi um profeta, que Deus mandou, vai lá e diz àquela pessoa, e manda, se não me engano, foi Pedro, não foi Filipe. Aí manda Filipe, Deus mostrou até pelo endereço, a rua direita, se não me engano foi esse, que lá está numa carruagem, uma pessoa que está lendo a escritura, mas sem entender. Aí Paulo foi, quando chegou lá, Paulo viu mesmo aquele homem sentado com a Bíblia na mão, dentro da carruagem. Aí Paulo entrou e disse assim, tu entendes o que estás lendo? Ele disse, como? Ele estava nervoso, como? Se não tem quem me explique, como é que eu vou entender? Afinal, essa pessoa aqui, esse profeta, está falando de si mesmo ou de outra pessoa? Aí Paulo, quando viu, era Isaías 53, disse, ele está falando do Filho de Deus, o Cordeiro Divino, que ainda vai aparecer na nova aliança. Está vendo? Aí ele deu ali uma explicação, aí quando o copeiro, meu Deus, cheira, aí saiu, disse assim, quando viu água lá no, acho que um poço d'água, ou era uma água corrente, não sei, aí disse assim, olha aqui água, o que é que me falta para eu ser batizado? Aí Filipe batizou ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus, e mergulhou ele dentro d'água, sem dúvida, não é? Simbolizando quando Cristo foi ser batizado, que ele não tinha pecado, né? Ele foi, porque o batismo já é como um tipo de uma lavagem, mas não perdoa pecado. Mas estava mostrando que ali, naquela água, já simbolizava o túmulo de Jesus, que ele ia morrer por nós, né? Depois de morto, ele ia ser sepultado. Né? Aí quando ele ressuscitou, a prova que ele ressurgiu da água, já nos deixou limpo. Quando Jesus saiu do túmulo, já foi sem pecado, a maldição dele saiu e saiu a nossa também. Creamos, meus amados irmãos. Se você ainda disser, eu não valho nada, eu não presto, não, diga assim, eu sou filho de Deus. Deus me criou para a honra e glória dele.
Ninguém me derruba. Que Deus não deixa. Olha aqui a marca. Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O diabo conhece quem é de Deus, viu? Olha, agora, já falamos sobre a mulher, não foi? Porque a mulher que está sujeita, sim, não sabeis vós, irmãos, está falando da igreja, viu? A igreja já cristã. Pois que falo aos que sabem a lei, que a lei sem só a letra, sem ter quem livre, que agora nós temos o Espírito Santo de Deus aqui, para garantir nossa salvação, que já foi feita por Jesus. Ele não tá morrendo todos os dias. Ele morreu uma vez, o sangue dele foi derramado uma vez. Para toda aquela pessoa, todo aquele que em mim crê será salvo, e quem não crê já está condenado. É quando crê, meu amado irmão. E a gente só crê e diz que Jesus é nosso Senhor pelo Espírito Santo de Deus. É ali que está a nossa salvação, adquirida, que Deus entregou ao Pai para nos dar. Ele já nos lavou no sangue dele, viu? Na hora que nós dissermos, graças a Deus que Jesus já me lavou, eu não sou mais imunda. Olha, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que já sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Uma pergunta, não é? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, no casamento civil, não é? E ela que dá uma segurança a ela. Quando ela morrer, ele fica com a casa, pode ficar com os filhos, ainda receber alguma coisa que ele deixar, não é? De direito para ela. Tudo, enfim, é a esposa dele, mas ele está morto, aí perdeu tudo que tinha, não é? Para onde ele vai, não leva nada daqui. Então a mulher fica livre, não para dizer assim, agora porque o marido morreu, ficou viúva, vai fazer o que não presta. Não, aí é que ela vai se sentir uma moça, viu, meus amados irmãos? Para não envergonhar a família. O marido morreu, mas ela tem família, tem os filhos, tem a mãe, tem o pai, tem os irmãos, tem as irmãs, os primos, toda a família, não é? Olhe, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, para casar com outro, viu? De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, do outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for do outro marido. Pode casar. A Bíblia diz, viu? Depois que o marido morrer. O negócio desquitou, se divorciou. Tudo mentira, é tudo maldição. Olha, para Deus isso não vale, viu? Continua sendo casada. Agora, se ele trair, Jesus mesmo diz, o traidor, o que é que merece um traidor, não é? Desprezo. Agora, no caso de doença, se estiver lá num canto desprezado, não teve quem cuide, leve para casa e cuide. A mulher está levando para ela e der marido dela. Mesmo assim, não é? Mas Deus dissimula porque se ela casar com outra, ela tem direito. Está comparando aqui com a lei, viu? A